Vamos falar um pouco a respeito das funções executivas. Vamos só deixar eu autorizar? Conectando com a gente. Laura? Ei, Fabrícia! Ei, Laura, que alegria! Seja muito bem-vinda. Que alegria minha, Fabrícia. Muito feliz de estar aqui com você, viu? Imagina, a alegria toda nossa. Eu estava dizendo aqui para o pessoal que esse momento é um momento muito especial para mim. E eu me sinto muito honrada, primeiro, por você ter aceitado o convite, ter cedido um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é super comprometido. O nosso, né? E uma oportunidade muito, mas muito significativa para mim, assim, de tratarmos de um assunto tão importante. E com você, uma pessoa que eu tanto admiro, que eu tanto gosto, uma pessoa que representa tanto e representa, a meu ver, assim, de uma forma muito, mas assim, muito especial, realmente, a saúde. É o que nós estávamos conversando um pouco antes, né, Laura? Isso mesmo, Fabrícia. Um dos objetivos maiores nossos aqui na Nexus é a promoção da saúde. E a saúde, para a gente, compreendida dessa forma mais integral, dessa forma holística, dessa forma que, de fato, vai ao encontro da proposição da Organização Mundial da Saúde, que saúde não é ausência de doença, a saúde é a relação, a interação entre o indivíduo e o ambiente. Isso. Você, já falei, agora eu vou falar publicamente, é uma pessoa que, para mim, sem dúvida alguma, tem uma busca ativa na promoção da sua e da saúde de quem está ao seu redor, né? Assim, com o seu trabalho tão importante no Cadeira Voadora. Então, fala um pouquinho para a gente, num primeiro momento, a respeito disso, e depois nós vamos começando aí essa nossa jornada tão importante de hoje. Então, gente, eu sou Laura Martins, eu sou cadeirante. Desde criança eu tenho uma deficiência nos membros inferiores causada por uma mielite transversa. E em 2011 eu criei um blog que se chama Cadeira Voadora. E o objetivo, eu costumo usar uma metáfora, Fabrícia, você sabe, para poder falar do objetivo do blog, que é deixar asas nas portas das pessoas, para elas tomarem coragem e começarem a voar. Não é instrumentalizar as pessoas com informações, com trocas de experiência, para que essas pessoas voem. É a conquista da autonomia, para fazer escolhas, para tomar decisões. Então, também sou consultora e palestrante, por causa desse trabalho no blog, e trabalhei a vida toda como redatora revisora da Assembleia Legislativa de Minas, me aposentei no ano passado. É verdade, Laura. E Laura, fala um pouco pra gente, assim, o seu blog é uma referência muito importante. Aliás, quem não conhece, eu peço que, por favor, acessem. Um blog com conteúdo, assim, exclusivo, trabalhado com muito cuidado, e onde, de fato, como a Laura bem disse, assim, o objetivo dela é ajudar as pessoas a encontrarem as suas próprias asas e daí voarem. Voarem em lugares cheios de significado, conquistarem outras paragens, para que as pessoas, de fato, usem de uma forma ativa e efetiva os recursos que elas dispõem. Né, Laura? Fala um pouco para a gente a respeito da acessibilidade, sobre esse trabalho. Então, Fabrícia, o meu blog gira todo em torno dessa questão da acessibilidade, porque começou como um blog de viagem, entendendo a viagem como uma forma de a pessoa desenvolver habilidades. A viagem é extremamente empoderadora, né, Fabrícia? Porque quando a gente viaja, a gente tem que fazer planejamento, a gente precisa ser resiliente, a gente desenvolve muitas habilidades. Particularmente para pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, a gente precisa desenvolver ainda mais habilidades, porque nós lidamos com uma sociedade que não inclui aquelas pessoas que não fazem parte do padrão. E nós precisamos de acessibilidade para poder sair de casa. Aliás,
nós precisamos de acessibilidade dentro de casa também. Sem acessibilidade, a gente não pode realizar essa proposta que você citou da Organização Mundial de Saúde, da saúde como um produto dessa interação. Nós também entendemos as deficiências como produto dessa interação. Numa sociedade desenvolvida e numa sociedade que inclui, eu nem posso ser considerada uma pessoa com deficiência, apesar de usar uma cadeira de rodas. Em Londres, por exemplo, que eu tenho um transporte que eu posso usar sem nenhuma dificuldade, eu posso trafegar nas ruas, porque as calçadas estão bem cuidadas e eu tenho um rebaixamento de calçada, eu sou muito menos deficiente do que aqui na minha cidade, onde as calçadas estão quebradas, onde os ônibus passam, os ônibus têm um elevador, mas o elevador está sempre quebrado. Então, a acessibilidade ela é fundamental, ela é crucial para que nós possamos, nós com deficiência ou com mobilidade reduzida, e no final das contas, qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode sofrer uma fratura, uma mulher pode ter uma gestação e dali precisar um pouco mais de acessibilidade, depois com um carrinho de bebê, eu preciso trafegar nas ruas, um idoso, e por aí vai. Na verdade, é que a gente tem se esforçado para poder difundir essa ideia de acessibilidade como importante para qualquer pessoa. Isso, é isso mesmo. E você tocou, assim, num ponto nevrálgico, né, Laura? O ambiente, ou ele é facilitador, ou ele é barreira. E Exato. aonde ele é facilitador, não há deficiência. Exato, é isso mesmo. Né? Pode caminhar. A saúde compreendida como produto dessa interação e a deficiência da mesma forma, porque nós estamos vindo de uma fase, Fabrícia, em que a deficiência também era compreendida como doença. Isso. E muitas vezes ainda as pessoas ainda não assimilaram essa questão de que a deficiência pode ser apenas uma característica da pessoa se a sociedade não for deficiente. Perfeito. Se a cidade providenciar para as pessoas condições de saírem de casa, de irem à escola, de utilizarem um transporte coletivo, de irem ao médico, de terem lazer. Então, a cidade, ela ainda não tem essa eficiência. Lamentavelmente, as pessoas ainda não têm essa noção de conjunto, de que todas as pessoas precisam de uma cidade eficiente para poder ter saúde. E saúde mental, né, Fabrícia? Saúde mental. Porque como que uma pessoa que não sai de casa, não pode sair, não sai porque não pode sair, porque a cidade não a recebe bem, como essa pessoa vai ter saúde? Se nós somos o produto da nossa convivência, a gente não é só genética, a gente é o produto da interação da gente com as outras pessoas, com o ambiente. Como que nós vamos interagir se não existe acessibilidade? É verdade, Laura. Isso é fundamental. E assim, o que você fala traz assim, em voga uma questão muito importante, né? É uma questão de mudança de paradigma, né? Sim. Conforme a Organização Mundial da Saúde, até então, assim, a primeira classificação proposta foi a CID, né? A Classificação Internacional de Doenças. Então, assim, a saúde era a ausência de doença. Eu não tenho nenhum código CID, logo eu sou saudável. Isso é muito interessante porque desde o início de 1980, eles começaram a propor esse deslocamento de conceito. Foi quando eles começaram o trabalho todo global de desenvolvimento da Classificação Internacional de Funcionalidade. Isso. Então, hoje, a saúde é igual a funcionalidade. O que é funcionalidade de uma forma mais simples? Eu ter acesso e ter condição de desempenhar todas as minhas atividades. E é por isso que você está falando algo, assim, a meu ver, de extrema relevância para todos nós,
que, por exemplo, a CIF, ela mede atividade e participação em 2 qualificadores: capacidade e desempenho. Você tem uma deficiência, você tem um comprometimento em membros inferiores. Isso é medido como uma capacidade reduzida. Mas aonde você tem um desempenho aumentado, essa incapacidade não existe. E nós todos lidamos com incapacidades. Sejam elas de qualquer origem, com qualquer impacto, mas nós todos vamos lidar. Sejam físicas, sejam emocionais, sejam cognitivas, sejam contextuais. Então, assim, por isso que você está aqui hoje nessa sua proposta, ao meu ver, tão revolucionária, porque o que você traz em termos de acessibilidade é algo que, ao meu ver, deve ser estendido para toda a população. Sim. Isso é uma mudança de paradigma de saúde pública, de política, de Sim. economia. E é por isso que você sabe que eu sou sua fã número 1, não sou a 0, não, porque eu acho que tem mais gente antes de mim. Mas a número 1, eu sou, me auto-intitulo com a maior alegria. Que bom que somos fãs uma da outra. Então, isso é muito importante, Laura. E assim, e dentro dessa nossa proposta, com esse preâmbulo, eu gostaria, assim, que conversássemos um pouco hoje sobre as questões cognitivas, as questões do neurocoaching, que vão também ao encontro, você bem disse, de um planejamento de viagem, né? Não tem como, assim, a gente planejar viagem sem ser executiva, sem desenvolver checklist, sem ter gestão temporal, sem ter um planejamento e organização mínimos para tentar antecipar qualquer problema. Então, dentro desse contexto, que eu fiquei realmente muito lisonjeada e orgulhosa de você estar aqui hoje, para que nós pudéssemos abrir esse momento, para falar um pouco sobre a parte cognitiva, sobre o neurocoaching, sobre o déficit de atenção e hiperatividade. E, assim, são assuntos que, assim como também a questão da deficiência, trazem tabus, trazem preconceitos, são limitações do ambiente. Então, assim, eu acho que melhor que você não teria ninguém para trazer aqui hoje, assim, nesta pauta, esta temática. Então, eu queria escutar um pouco de você a respeito dessas questões. É tão amplo que eu acho que eu nem sei por onde começar. Você sempre sabe. Mas como você falou, para poder fazer uma viagem, a gente precisa de exercitar todas essas funções. E por isso que planejar e executar uma viagem é algo tão empoderador. E é muito interessante, você citou a questão do transtorno de déficit de atenção, né? Então, para quem não sabe, tem gente aí me assistindo que me conhece e não sabe que eu tenho um transtorno de déficit de atenção, porque as pessoas me veem fazendo planejamento e executando viagens, e eu adoro viajar. E a gente sabe, né, Fabrícia, que quando a gente ama alguma coisa, o nosso cérebro acaba produzindo substâncias que nos tornam mais capazes. E aí a gente muda essa questão da capacidade que você explicou. A gente se torna mais capaz de executar alguma coisa, né? Por isso que quando a gente diz que o segredo de tudo é o amor mesmo, porque ao amar qualquer coisa, a gente se torna mais capaz de executar essa coisa. E para poder viajar, no meu caso, sendo uma pessoa com deficiência, e no caso das pessoas a quem o blog se dirige, a gente precisa ativar ainda mais todas essas funções executivas, porque você sabe, Fabrícia, que eu acabei de escrever um livro, eu estou publicando um livro, isso daqui é a primeira vez que eu falo isso no ar, viu? O livro está pronto, Fabrícia, parabéns. Olha que vitória! Porque eu tive muito mais dificuldade para poder organizar esse livro do que para poder organizar uma viagem.
porque era algo que eu não tinha feito ainda, né? Mas são muitas tarefas a serem realizadas quando a gente viaja, quando a gente quer viajar, e muitas funções que a gente precisa executar. E quando tem alguém auxiliando a gente e a gente passa a se considerar capaz de fazer isso, até contando com a ajuda de outra pessoa, por que não? Não é demérito para ninguém, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, porque nós precisamos também procurar locais que tenham um mínimo de condição da gente aproveitar aquela viagem, ou arregimentar habilidades, imaginar quais habilidades que a gente vai precisar ter, por exemplo, se for fazer uma viagem aérea, uma vez que eu não conto com acessibilidade dentro da aeronave, então o que eu vou fazer para compensar aquilo que eu não tenho capacidade de fazer? Como que eu vou compensar esse déficit, né? É verdade. Então, seria a antecipação de problemas, né? Que, assim, acaba que você tem uma demanda muito maior de funções executivas. Uma Porque demanda bem pesada. Muito pesada. Porque você tem que lidar muito mais com a imprevisibilidade, e a questão de não ter recurso para lidar com uma imprevisibilidade perpassa direto pelo seu comprometimento de saúde. Porque nós estamos falando de questões vitais, não é? Não é uma tomada de decisão simples, no sentido assim, vou ou não vou, respondo ou não respondo, mas é algo assim, como eu penso numa acessibilidade no sanitário, você vai precisar da sonda, você vai precisar de quê? É roupa. Então, realmente, é uma demanda muito diferenciada. E realmente, assim, é um desafio muito maior, né, Laura? É um desafio tão grande, e você sabe disso, que às vezes me dá um branco, que a única coisa que eu dou conta de lembrar é o meu nome, porque são tantos desafios pela frente que acontece comigo eventualmente de colocar a chave no carro e não saber nem virar a chave do carro, de tantas coisas que eu tenho que pensar. Só para você ter uma ideia, Fabrícia, há 2 semanas eu precisei sair, e com tanto tempo que a gente não sai de casa por causa da quarentena, a gente perde esse automatismo. E perde um pouco da capacidade de prever aquilo que pode ser previsto. Porque eu falo para você, o meu sonho de consumo era ter uma bola de cristal ligada no Wi-Fi 24 horas. Verdade. Porque eu não tenho... Talvez um dia a gente vá viver numa cidade... Tomara que a gente não precisa ficar adivinhando se tem ou não tem acessibilidade, porque não adianta telefonar, a pessoa não sabe o que é acessibilidade. Fala que não tem degrau, chega lá e tem. Fala que a porta é larga e você passa com a cadeira de rodas, você chega lá e não passa. E há 2 semanas eu fiquei entalada entre um carro e outro na garagem. É uma coisa surreal. As pessoas não pensam que isso pode acontecer, mas pode. E aí, como que eu faço? Se eu fico entalada entre um carro e outro? E são coisas que acontecem. E às vezes a gente tem que lidar com desafios tão surreais que a gente perde as habilidades para poder lidar com as coisas mais corriqueiras. É verdade. É verdade. E aí, isso é um grande desafio, né, Laura? Eu acho assim que para todos nós, inclusive nessa situação corrente, a questão da rotina tem sido algo de extrema relevância para todos nós, né? E é algo que nós estamos vivenciando agora. E eu, enquanto terapeuta ocupacional, assim, sempre me refiro à rotina enquanto a base, né? Mas base não por ser algo simples, né? Uma coisa básica, mas é por ser algo estrutural, né? Sim. Assim, é algo que, de fato, assim, ancora o indivíduo para a vida. E hoje, veja bem, assim, que paradoxo. Entre aspas, as nossas rotinas estão mais simples, né? Porque eu não tenho que me deslocar, eu não tenho que ir para o meu local de trabalho, eu não tenho que ir e vir, eu não tenho que ir ao banco, que fazer um tanto de coisa. Mas em contrapartida,
né? A demanda de agora é uma demanda absurda de autogestão, de Exato. autocontrole, de automonitoramento. Então, os indivíduos hoje têm realmente assim vivenciado situações aonde que se a pessoa não for executiva, ela tem que se tornar executiva, porque como ela vai Sim, sobreviver? sim. Não é? Como que eu vou lidar com tantas imprevisibilidades, né? Que Exato. seja assim, eu tenho que fazer um pagamento de conta, o banco não funciona, a internet está ruim, eu chamo o técnico, tá todo mundo consumindo internet, não adianta fazer upgrade. Como é que eu vou fazer para pedir um delivery de comida? Considerando toda a questão da pandemia, passa álcool em tudo, todas as questões. Então, realmente, eu acho que, enquanto humanidade, estamos vivenciando um momento paradigmático. Travou para mim. Ah, voltou. Peraí. Deu um pico justamente no momento. Justamente. A imprevisibilidade. Uhum. Então, é importante que as pessoas compreendam isso e que olhem para as suas capacidades, né? Uhum. E faceiem as suas dificuldades para que nós consigamos desenvolver estratégias de adaptação. E você é o exemplo disso, né, Laura? Em todos os sentidos. Porque o tempo todo eu preciso desenvolver essas estratégias, nós, pessoas com deficiência, estando numa quarentena ou não. Sim. Talvez as pessoas estejam experimentando nessa quarentena, coisa que nós que temos deficiência experimentamos todos os dias. Mas eu estou vendo muito interessante a Kátia, que está presente aqui, que é minha amiga, a Kátia é cadeirante também, e ela está dizendo da dificuldade dela de gestão de tempo e estabelecer uma rotina. Porque, Fabrício, é claro, a Kátia apontou uma coisa importante, porque a rotina de todos nós mudou. Né? Da gente que tem uma deficiência também mudou. E aí, de repente, a gente tem que estabelecer uma nova rotina, que é isso que você está falando aí. E eu queria comentar uma coisa com o pessoal, Fabrícia, que eu acho muito importante. Quando eu estava me tratando com você, reaprendendo essas habilidades executivas, né? Explicitando essas habilidades executivas, porque às vezes a gente realiza sem nem saber que realiza, né, Fabrícia? E eu tinha, pela minha própria característica de rebeldia, que é uma característica de quem tem transtorno de déficit de atenção também, né? Eu achava que a rotina fosse limitadora para mim. Eu achava que a falta de rotina fosse liberdade. E aos poucos eu fui ficando mais madura para poder compreender como a rotina pode ser libertadora. Pode ser e pode não ser, né, Fabrício? É verdade. Mas a rotina pode ser libertadora. E nós experimentamos agora durante a quarentena como a falta da rotina pode nos encurralar. Assim como eu fiquei entalada entre dois carros e sem conseguir sair, a gente ficou entalado dentro de casa sem conseguir sair e sem conseguir estabelecer uma nova rotina e tendo que pensar a cada momento sobre o que fazer. É como se a cada dia eu dirigisse um carro diferente e com uma forma de dirigir totalmente diferente de um carro convencional, a cada dia eu tivesse que reaprender o que fazer. E aí a rotina me poupa tempo, porque eu não preciso organizar, eu não preciso pensar qual habilidade que eu vou exercitar, eu não preciso prever. E foi um aprendizado que eu tive, que eu acho que para nós que estamos na quarentena, é um aprendizado muito importante de valorizar a rotina, que a gente não valoriza. Não. A gente não valoriza. É algo assim, básico no sentido assim, vai acontecer. E não, nós somos construtores, nós somos agentes ativos, e você falou uma coisa muito importante. Mas isso é algo que eu escuto até, assim, não é algo infrequente, assim, mas a rotina eu vou ficar limitada, eu vou ser cerceada. E não. Quando a pessoa entende que a partir do momento que ela consegue se autoestabelecer uma rotina e ter em mãos esse controle,
ela faz o que ela quiser. Então, o estabelecimento da rotina, um grande desafio é porque ele passa por um processo de autodisciplina, que o indivíduo pode entender que é algo assim limitador ou cerceador, algo imposto, mas em contrapartida, a partir do momento que ele consegue se estabelecer um modus vivendi mais tranquilo, mais ameno, mais adaptado às suas reais necessidades, considerando todas as ocupações, o trabalho, o lazer, as atividades de vida diária, o autocuidado, um momento de descanso, ele consegue ter a liberdade de ir e vir. Então, a ausência de rotina, eu sempre faço essa analogia, é como se eu estivesse dentro de uma sala que eu pudesse fazer o que eu quisesse, mas a porta está trancada. Só não posso sair. Mas dentro daqui eu faço tudo. Mas quando eu estabeleço a rotina, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro e eu tenho a chave para ir e vir. Porque quem manda sou eu, né? A gente não vai correndo atrás do tempo. O tempo é que, na verdade, nos ajuda a realizar as atividades que nós elencamos como importantes. E você fez isso muito bem. Você faz isso muito bem. Né? Sim, você é uma pessoa que eu tive a honra de trabalhar e aprender com você, assim, o quão libertador é esse processo. E o quão significativo é, não é, Laura? Muito, muito. É como a gente ganha liberdade exatamente quando está achando que vai perder a liberdade. É verdade. Justamente. Fala um pouco para a gente, Laura, o quanto assim, a questão da informação em saúde te ajudou, assim, a compreensão do que de fato é o déficit de atenção, como que foi o seu processo em relação ao neurocoaching, a abordagem específica, né, para o desenvolvimento de estratégias de funções executivas. Conta um pouco. Bom, é muito, a princípio, quando eu não sabia que eu tinha um déficit de atenção, eu não contava para as pessoas as dificuldades que eu tinha. Porque eu tinha medo de ser internada no hospital psiquiátrico. Eu tenho parentes com transtornos psiquiátricos que foram internados. Então, por mais que eu fizesse bobagem dentro de casa, eu não contava para ninguém. E eram questões como assim, jogar a roupa no lixo em vez de jogar no cesto de roupa, ou igual eu falei, esquecer como que faz para poder dirigir o carro, deixar alguma coisa no fogão, ou não conseguir planejar as coisas mais básicas. A viagem era uma exceção, né, Fabrícia? Mas não conseguia planejar as coisas mais básicas, mesmo porque preencher quadradinho foi uma habilidade que eu nunca tive. Então, assim, uma folha cheia de quadradinho, cheia de retângulo, é uma coisa que não dava, né? É verdade. E por causa disso, as minhas tarefas ficaram seriamente prejudicadas. E no momento em que eu lidei com um ambiente estressante, a situação piorou mais ainda. E aí que foi tão importante aprender como que eu funciono, porque eu acho que isso vem primeiro, a gente compreender como a gente funciona e aprender que a gente pode lidar com isso, que as coisas não estão perdidas, que eu não vou ser internada no hospital psiquiátrico, que existe uma medicação adequada para isso, porque a gente também tem muito preconceito, ainda mais que a forma como a mídia trata o transtorno de déficit de atenção é uma forma muito preconceituosa. Caricata, Laura. Como? É uma forma caricata. Caricata. Exatamente. Porque ou as pessoas exageram nas questões, como se a pessoa com um transtorno de déficit de atenção fosse uma pessoa doente e que não tivesse condições de se cuidar, sendo que dentro de um quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem muitas diferenças, tem as diferenças individuais, tem as diferenças de ambiente,
né, Fabrícia? E o mais importante, como eu falo quando estou falando da questão das deficiências, e como você colocou tão bem no início, sobre essa questão da saúde, o mais importante é que a gente precisa entender como a gente funciona, entender como o ambiente funciona, como que o ambiente pode ser um fator de estresse ou não, para poder lidar com isso tudo e se instrumentalizar para poder a vida da gente ter mais qualidade, porque no final das contas é isso que você falou da funcionalidade. Eu preciso, qualquer um de nós precisa viver uma vida de qualidade. Sim. Então, como eu vou viver uma vida de qualidade? Eu preciso entender como eu funciono. Eu, Laura, uma pessoa que casualmente tem um transtorno de déficit de atenção e uma deficiência física, como eu funciono, como é o meu ambiente, quais habilidades eu preciso desenvolver, e por isso é tão importante sentar, conversar, entender e colocar no papel, porque no meu caso, por exemplo, colocar tudo no papel, eu não sei se você lembra a dificuldade que eu tive de compreender o que era importante, a diferença entre o que era importante e o que era circunstancial. Eu não conseguia entender a diferença entre as duas coisas. Como eu vou planejar alguma coisa se eu não consigo compreender a diferença entre o que é importante e o que é circunstancial? É verdade. Né? É verdade. E, assim, o seu relato, como sempre, é muito rico. E, assim, eu queria começar pontuando algumas coisas. Você traz o que é algo, assim, praticamente compartilhado pela humanidade, que é a questão do estigma. Tudo que se refere à saúde mental, à psiquiatria, vem carregado de estigma, né? Como você bem disse. Eu assumi que eu tenho dificuldade, eu vou ficar internada lá no manicômio. Não quero isso não tem isso não. Então, é muito difícil lidar com isso. E uma coisa que eu sempre digo, e eu estou aproveitando esse espaço que você, assim, com tanto carinho, me cedeu para conversar a respeito desse assunto, é que você já me escutou falar isso N vezes, que o cérebro é um órgão como qualquer outro do corpo. Se eu tenho uma diabetes, obviamente eu tenho uma dificuldade no pâncreas de produção de insulina, eu tenho que fazer reposição de insulina. Meu organismo precisa deste hormônio para continuar funcionando da forma adequada. Se eu tenho um problema cardiovascular, se eu tenho um problema circulatório, eu vou ter um quadro de hipertensão arterial, eu vou ter que tomar um antihipertensivo. Se eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno relacionado ao cérebro, eu vou tomar a medicação devida e vou fazer todas as questões de alteração comportamental, de uso de ferramentas cognitivas para que eu funcione de uma maneira melhor. Né? Então, assim, isso é muito importante, como você bem disse, é libertador. Eu me lembro quando nós conversamos, eu falei, Laura, tem uma coisa que chama transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E é isso que realmente você tem. E assim, o quanto que isso é libertador, porque você entende que tem toda justificativa por julgar a roupa, em vez de colocar no balaio de roupa suja, coloca no lixo. Não é porque você está ficando doida, é porque realmente é um prejuízo atencional. E a sua área de hiperfoco é a viagem, porque envolve motivação, envolve afeto, e aí o seu cérebro funciona, não é a 100%, é a 1000%. Então, é a sua área de expertise. Nesse momento, por toda a questão relacionada a um aporte, até em termos de circuitaria neuronal, não tem disfunção executiva. Pelo contrário. Você faz tudo com extrema facilidade. Exato. E a rotina, que é algo enfadonho, nós sabemos o quanto é enfadonho, nós estamos vendo isso agora. Né? Sim. Talvez é algo desmotivante. Talvez eu tenha que fazer tarefas assim que realmente não me falem ao coração, não sejam importantes para mim. E aí o déficit de atenção grita. Aí é a sua analogia perfeita. E você ficou lá assim, entalado entre duas cadeiras e você vive, né? Assim, quem tem essa dificuldade de uma forma tão grande, numa rotina dessa forma, entalada na rotina. Sim.
né? Assim, perfeita a sua analogia. E aí o objetivo importante da gente entender a saúde, até assim dessa forma global, como começamos a dizer no início, porque assim, eu não sou saudável porque eu não tomo medicação, né? Eu tomo remédio, tarja preta, tem receita, é doido? Não existe isso. Nós estamos falando o tempo todo aqui de capacidade e desempenho. Sim. Sim, e Fabrício, é muito interessante porque quando a medicação é bem indicada, a gente fica muito bem. Eu fico observando, tanto no que se refere ao transtorno de déficit de atenção, quanto a qualquer outra coisa. Você citou o caso de diabetes, de hipertensão, tudo isso é verdadeiro. Quando é um bom profissional e a medicação é bem indicada, você não vai ter problema. E se em algum momento tiver, aquela medicação vai ser revista. É isso que eu acho que é muito necessário a gente compreender, que existe uma química no cérebro, parece que o cérebro está realmente deslocado do corpo na nossa cultura, como se fosse uma entidade à parte, né? Eu preciso de uma química para o meu organismo funcionar adequadamente quando ele não funciona adequadamente sozinho. Mas o cérebro não pode receber essa química. Aliás, eu não posso ir ao médico para o médico receitar. Porque todo dia a gente vê uma pessoa receitando para outra na rua alguma medicação milagrosa. E a outra pessoa toma sem nem saber como funciona. Então, eu fico achando que a questão não é tanto com o medicamento. Talvez a questão seja a pessoa se sentir envergonhada de contar que ela precisa de um profissional para poder cuidar dela. Quando deveria ser o contrário. Quando deveria ser um orgulho e uma honra a gente ter um profissional dedicado que pode cuidar da gente, ajudar a gente a funcionar melhor, né? Então, esse é um estigma de fato, e é um estigma que eu também nunca tinha tomado uma medicação receitada por psiquiatra, e depois, como eu vi que isso pode ser libertador, e está sendo libertador, porque tem alguns anos já que eu estou medicada, e eu já falei com o Leandro, se um dia ele não me receitar, gente, é brincadeira o que eu vou falar aqui agora, pelo amor de Deus, não me denunciem para a polícia não, é brincadeira, porque às vezes o povo leva a sério o que a gente vai falar, mas eu viro traficante de medicamento. Porque... verdade, é isso mesmo, Laura. Eu me recordo assim perfeitamente quando nós conversamos no primeiro momento, né? O encaminhamento para o psiquiatra que eu te fiz. E assim, a forma como nós conversamos, assim, e eu gostaria de compartilhar aqui, nós temos profissionais, nós temos curiosos a respeito do assunto, pessoas aqui interessadas, e eu, enquanto terapeuta ocupacional, profissional da reabilitação neuropsicológica, eu sempre falo que não adianta eu colocar o Fusca para andar na pista de Fórmula 1 e pegar o carro de Fórmula 1 para andar na rua da minha casa, calçada. Então, a medicação, ela é, na verdade, o carro, ela é o veículo. O nosso sistema nervoso central, ele se comunica através de neurotransmissor. Então, foi algo que eu sempre te falei. Não é assim, você não toma, a pessoa não toma psicotrópico, a pessoa toma neurotransmissor. Porque o cérebro não produz na quantidade devida. E, assim, de fato, a pessoa vivencia, como você sempre falou, dessa dificuldade. O empenho não vira desempenho. Você é uma pessoa extremamente inteligente, capaz. Como que você abre o cesto de lixo e coloca a roupa suja dentro dele? É uma coisa absurda. Realmente, assim, a pessoa vivencia a situação assim, eu tô ficando insana, é doida. Não é. Então, esse trabalho em conjunto, que é a farmacoterapia, que é o que eu sempre digo, o psiquiatra, ele me ajuda na suplementação, ao invés de ter da insulina, lá que o endócrino prescreve para o diabético, do neurotransmissor. E eu, Fabrícia, construo os caminhos. Nós vamos construir as sinapses, as conexões, que elas advêm basicamente dessa interação do indivíduo com a atividade, do indivíduo com o ambiente. Então, você disse dessa questão, o que é uma atividade circunstancial, o que é importante? Nós trabalhamos a gestão temporal. E a gestão temporal
perpassa pela psicoeducação, de entender o que de fato, assim, é o tempo. Porque às vezes a gente tem esse desajuste desse relógio interno, né, Laura? Às vezes subestima ou às vezes hiperestima o tempo. Então, estabelecer prioridades. Todo esse trabalho relacionado à reabilitação das funções executivas foi o que nós desenvolvemos. E hoje eu tenho, assim, o total conforto de dizer para vocês que a Laura é uma pessoa infinitamente mais executiva do que eu. Porque ela com maestria, aprimorou as técnicas, está aí publicando um livro fantástico, assim, não fazendo spoiler, mas ela, assim, me deixou ver só um pouquinho, fantástico. Um livro que é para todo mundo. Um livro que traz de uma forma afetiva, cuidadosa, cheia de significado e simbolismo, tudo que se refere à questão de uma viagem, né? Nós sabemos, assim, até conversamos muito, eu e Laura, que eu acho que as viagens retratam muito bem o nosso estado emocional, as nossas escolhas de vida, o momento que estamos vivendo. Então, isso é muito importante. E a Laura trata a viagem desta forma. Nada da Laura é raso. Tudo, assim, é verticalizado, é cheio de significado. Então, assim, por isso que eu disse, acessem o blog, conheçam o trabalho da Laura. E o livro, assim que sair, você vai contar pra gente, hein, Laura? Claro. Eu faço questão de colocar aqui. Então, assim, é importante isso, né? Como você bem disse, o fato de pensar, eu necessito de alguém para me ajudar, todo mundo necessita de assistência. Todos nós necessitamos. Sim, sim, né? Todos nós necessitamos. E o que eu sempre digo, eu consigo cada vez mais me conectar à minha capacidade quando eu realmente considero de uma forma objetiva a minha incapacidade. Porque aquilo que eu não consigo, eu peço ajuda. Eu não estou conseguindo, resolve isso aqui para mim, me ajuda, como é que eu faço? Na nossa cultura a gente lida muito mal com a ajuda também, né, Fabrícia? Isso é bem cultural. E eu queria falar rapidamente, porque o papo, quando é bom, o tempo passa muito rápido, né? Eu queria falar rapidamente sobre essa questão da gestão temporal. A gente que tem uma deficiência, eu não sei outras deficiências, mas da deficiência física eu posso falar, porque dela eu conheço muito bem. Né? A gente tem uma dificuldade, eu não sei se a palavra é dificuldade, mas eu vou dizer dificuldade, com a percepção do tempo e a percepção do espaço. Então, eu acho que a complicação aumenta ainda mais quando a gente vai precisar fazer gestão de tempo, porque a nossa forma de dimensionar espaço e tempo, ela é diferente. A gente gasta muito mais tempo para fazer as coisas e, às vezes, é difícil para a gente admitir que a gente leva mais tempo para poder organizar as coisas e que a gente não é pior por causa disso, porque na nossa cultura também a gente acha que o diferente é pior. Então, porque eu levo um tempo diferente, porque a minha visão do espaço... Ontem eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso, porque a pessoa estava em pé, eu estava sentada, e a nossa visão de uma situação estava completamente diferente, e ele estava dizendo para mim, eu não consigo ver o que você enxerga. Ele falou assim, porque eu disse para ele, é porque eu estou sentada e você está de pé. Aí ele se ajoelhou e disse assim para mim, agora eu vejo. Então, assim, isso é uma metáfora tão bacana, né, Fabrícia? Porque ele se ajoelhou para poder enxergar a minha forma de enxergar. Mas a verdade é que não sou só eu, ou não são só as pessoas com deficiência que são assim. É, mais uma vez, essa questão da individualidade, da gente precisar compreender como cada um funciona. Porque pode ser que uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência tenha uma forma de interagir com o tempo e com o espaço que é só dela, né? E como você, na sua clínica, também lida com pessoas autistas, com pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral, isso é muito presente em todos esses casos, e em quantos outros, pessoas que passaram por traumas, elas também vão fazer uma gestão do tempo de uma forma completamente diferente, né?
Sem dúvida. E essa quarentena não deixa de ser um trauma É verdade. E o para desafio muitos de maior é nós. isso, né? É a gestão, é esse processo. Porque quando eu tenho algo que é externamente determinado, eu caminho, né? Assim, eu tenho uma diretriz Sim, externa é. e aí eu consigo pautar a minha ação. Agora, quando eu tenho que intrinsecamente estabelecer o que eu tenho que fazer, a situação é muito mais difícil. Nossa, e como é? Porque na rebeldia da gente, a gente pensa que o que vem do externo não tem valor. E aí a gente precisa também interagir com isso para poder ir buscando a nossa maneira de ser mais funcionais. Isso. É verdade, Laura. Perfeito. Perfeito. E aproveitando esse momento, né, com toda essa discussão tão rica, eu vou te pedir, assim, na sua visão, porque assim, é uma pergunta que eu escuto com frequência. E eu sempre respondo do ponto de vista profissional, né? Assim, da minha Entendi. experiência. Fabrício, o que é a reabilitação neuropsicológica? Fabrício, o que é o neurocoach? Fabrício, o que você faz com as pessoas que te procuram, né? Conta pra gente, Laura, na sua visão, o que é a reabilitação neuropsicológica? O que foi o processo que nós fizemos em conjunto? Bom, o processo, eu acho que parte exatamente de compreender como é a rotina da pessoa, ou a não rotina, como a pessoa funciona, é, e compreender como essa rotina, como promover uma rotina que seja funcional, que faça sentido para a pessoa. Aí vem essa questão da gente compreender o que verdadeiramente importa na vida da pessoa, o que ela precisa realizar na vida dela e o que é acessório, definir essas coisas e organizar a vida de forma que seja significativo para a gente que está se submetendo a essa terapia, que está aprendendo a respeito de nós mesmos, né? Para que a gente tenha uma vida significativa e consiga organizar as tarefas da vida da gente, né? Então, o que eu aprendi com Fabrícia foi o que enxergar os pontos da minha vida que não estavam funcionando, por qual razão que eles não estavam funcionando. É como se a gente fizesse um raio-x da vida da gente, né? Fabrícia usa ferramentas para ajudar a gente a fazer esse raio-x da vida da gente. Um raio-x que eu achava que eu sabia fazer, mas que no final das contas eu vi que não era bem assim. E aí eu pude perceber o que é o Sol na minha vida e o que são os nossos planetas. Então, o Sol como sendo as coisas importantes na minha vida, que sem as quais a minha vida não seria significativa, não teria qualidade, e o que precisa transitar em torno dessas coisas importantes, porque sem isso a gente não consegue estabelecer uma disciplina e não consegue estabelecer rotina nenhuma, sem incorporar, enxergar o que é verdadeiramente importante e incorporar isso, porque também tem as questões emocionais, né, Fabrícia? Porque, de repente, uma coisa que você vê como importante e que, de fato, é importante, pode ser que eu não enxergue como importante por pura dificuldade minha de lidar com aquela questão, como, por exemplo, uma atividade física. Uma atividade física é importante na minha vida, é fundamental. Mas se eu não der conta de enxergar, de lidar com o meu corpo, pode ser que eu tenha uma dificuldade de implementar isso, não por uma razão de inteligência, mas por uma razão emocional. Isso, sem dúvida alguma. E assim, tudo que você disse, essa questão da saúde, da promoção da qualidade de vida, esse é um marco muito importante, né, Laura? E até Sim. compartilhando com as pessoas que estão aqui, tenho certeza que a Laura não vai ficar brava se eu contar. Não. A nossa live era
estava marcada em um outro dia e um outro horário. Sim. Nós temos uma conexão ótima, que eu estava abrindo para escrever para ela e chegou uma mensagem dela para mim. Brita, eu queria te falar, você me desculpa, eu cometi um engano. Tal dia e tal horário para mim não vai ser possível, porque eu fico muito cansada depois que eu faço a minha atividade física. Brilhei, quase que eu mandei assim, 400 estrelas para ela. Porque esse é o resultado da reabilitação neuropsicológica. Então, assim, quando você entendeu a falar o não, a importância que é o descanso na sua rotina. Verdade. Que nós manipulamos variáveis cognitivas, sim, comportamentais também, ambientais também, emocionais no segundo plano também, o quanto que isso fez diferença absurda. Então, esse é o resultado da reabilitação. O empenho vira desempenho. Você consegue hoje ter um desempenho, ter uma performance condizente com o seu nível tão diferenciado de inteligência, de recursos cognitivos, de recursos emocionais. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a sua negativa. E para mim não teve resposta mais nada. E é por isso que nós estamos aqui hoje, no dia 7, né? Assim, começamos ao meio-dia, porque era o melhor horário na sua rotina. Então, sim, é uma atividade que é uma atividade prazerosa, mas ela poderia gerar um impacto negativo se fosse realizado lá no dia 6, às horas, como havíamos pensado inicialmente. Né? Esses são os ajustes que você foi fazendo. O meu papel foi apenas de ferramentalização. Entendi. E isso também é a reabilitação. O papel ativo é todo seu. Né? É o que eu sempre digo. Nós estabelecemos uma sociedade temporária, né, na qual você é a acionista majoritária, eu sou assim, da minoritária piquitita, ou então, no mínimo, assim, no máximo, uma conselheira. Mas o processo é seu. As ferramentas são suas. E isso é algo que você hoje leva para a sua vida e que eu fico muito feliz. Você é uma multiplicadora. Você é uma agente de promoção da saúde e de funcionalidade. Em todos os aspectos, Laura. E eu fico extremamente feliz. E é por isso, assim, a minha honra gigantesca em estar aqui hoje e uma honra muito grande de ter na minha vida. O presente, assim, foi todo meu quando você procurou e é um processo, assim, que é o que eu sempre digo. Nós, profissionais da reabilitação, nós somos profissionais que, para mim, assim, nós somos escultores. Nós trabalhamos produzindo obras de arte. Pelo seu caráter, talvez, assim, individualizado, nenhuma é igual à outra. Nós utilizamos ferramentas, mas nós lidamos com uma matéria-prima, que é uma matéria-prima muito especial, que é o ser humano. É um ser humano que muitas vezes traz sofrimento, que é o sofrimento que muitas vezes assim é uma consequência de algo que nem foi diagnosticado. Se você tivesse sido diagnosticada lá atrás, tudo teria feito uma outra diferença na sua vida. Com certeza. Então, assim, e hoje, assim, as ferramentas foram mínimas, porque a minha matéria-prima sempre foi uma matéria-prima muito especial. E hoje você, assim, é uma obra de arte, você faz obras de arte, você capacita escultores. Então, eu te agradeço absurdamente. Eu que agradeço, Fabrícia, pelo amor de Deus, eu que agradeço tudo que você sempre fez por mim, sempre faz. Nossa Senhora, daqui a pouco nós duas vamos chorar aqui. Não podemos não, Laura vai borrar a maquiagem. Nós maquiamos bonita, não podemos chorar não. E assim, o importante desse processo é exatamente que à medida em que a gente vai fazendo sequência, a gente vai gostando da gente cada vez mais. Eu hoje estou muito mais feliz comigo, eu realmente estou satisfeita comigo, e isso é muito gostoso, Fabrícia. Muito obrigada. Eu que te agradeço sempre e fico muito feliz. E assim, toda conversa com a Laura que seja assim, um encontro fortuito na porta da clínica, uma mensagem que a gente troca, os nossos momentos de reflexão maiores. Assim, tudo isso é algo que me enriquece muito. E assim, a gratidão é toda minha. Sou sua fã, como eu disse, número 1, porque zero tem um tantão. E parabéns pelo seu trabalho, Laura. Parabéns pela mudança que você promove no seu ambiente. Isso vai gerando essas
consequências no ambiente maior e, de fato, sim, você faz do mundo um lugar melhor para se viver. Muito obrigada. Obrigada, Fabrícia, mas tudo isso é verdade para você também, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. No livro, hein? Quando for lançado. Vou contar. Eu vou esperar, viu? Tá bom. Obrigada, muito obrigada sempre. Obrigada a todos que estão aqui. Vamos caminhando juntos. Cuidem-se, fiquem bem. Vamos avante. E não esqueçam desse cuidado maior com a rotina, com o cérebro, entendendo esse aspecto tão importante que é o emprego de ferramentas cognitivas, né? Para melhorar a saúde como um todo. Muito obrigada, Laura. Por favor, deixe a sua mensagem final. Nossa, ainda tem uma mensagem no final? Olha, eu acho que a minha mensagem no final é que qualquer esforço que a gente faça para poder ter mais qualidade de vida é muito bem-vindo, porque a gente pode descartar qualquer coisa na vida da gente, mas a gente vive nesse corpo e a nossa mente tá aqui, funciona nesse corpo. Não tem jeito de ter qualidade de vida se a gente não empenhar todos os esforços, inclusive os financeiros, que fazem parte, tudo é energia, para que a gente tenha uma vida melhor. Todos os esforços são poucos, porque as alegrias são muito grandes e tudo é muito compensador. É isso mesmo, Laura. Muito obrigada sempre. Um beijo no coração. Beijo. E até breve. Tchau, pessoal. Muito obrigada.